Como é bom poder te reencontrar aqui no programa Esperança no Ar. Está preparado para mais uma jornada de estudos? O tema de hoje é o personagem central do livro de Apocalipse. Que Deus te abençoe em mais esse estudo da Palavra de Deus. Fique agora com o pastor Rafael Rossi. É muito bom tê-lo aqui no programa Esperança no Ar. Estamos numa série empolgante sobre as profecias bíblicas, especialmente no livro do Apocalipse. Deus já está nos dando muitas revelações e muitas outras ainda virão. A cada semana, a cada estudo, nós vamos nos aprofundando um pouco mais naquilo que Deus tem para nos dizer. E para aumentarmos o nosso contato, para que você compreenda mais e melhor as profecias do Apocalipse, nós estamos oferecendo para você esta revista especial, Apocalipse, o Fim Revelado. São 24 temas falando sobre as profecias do Apocalipse. Temas esses que saem da página da Bíblia Sagrada e se colocam como temas atuais para os nossos dias. Ligue para nós, escreva e esse material chegará à sua casa gratuitamente. As mensagens bíblicas do Apocalipse, elas estão cada vez mais presentes nos nossos dias. Quando ouvimos falar de tragédias, enchentes, terremotos. Mas lembre-se, o livro do Apocalipse não é um livro que fala apenas de coisas ruins, mas o livro do Apocalipse também nos fala de coisas boas, mensagens positivas. O tema de hoje vai falar sobre o personagem central do livro do Apocalipse, que consequentemente é o personagem central de toda a Bíblia. Eu quero convidá-lo, nesse comecinho de estudo, a abrir a sua Bíblia. Alcance-a onde ela estiver. Vamos a Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. É o primeiro verso do livro do Apocalipse. Nós já lemos esse verso no nosso primeiro estudo e agora vamos entendê-lo de uma outra maneira. Apocalipse capítulo 1 e o verso 1. Diz aqui a Bíblia: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O comecinho do livro Apocalipse já nos deixa claro quem é o personagem central, qual é a pessoa principal, a figura mais importante deste livro. Obviamente é a pessoa do Senhor Jesus. Ele aparece aqui no capítulo 1 de uma maneira um pouco diferente do que vemos quando ele estava na cruz. Vejam só como a Bíblia descreve essa aparição de Jesus logo no comecinho do Apocalipse. Vamos para o verso 13 do primeiro capítulo de Apocalipse. Assim descreve João: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus aparece com 38 títulos diferentes. Títulos como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Senhor, o Rei dos Reis. E aqui, essa descrição do Apocalipse é algo majestoso. Jesus está envolvido com símbolos grandiosos, muitas luzes. Isso aqui mostra um Jesus poderoso. O que o Apocalipse está nos dizendo aqui é algo muito forte, grandioso e confortante. Jesus é grande desse jeito porque nenhum dos nossos problemas é maior do que Ele. Nenhuma das dificuldades que você passa é maior do que Deus. Os seus problemas são muito pequenos diante daquilo que Deus é. Portanto, meu amigo, minha amiga, se hoje você está passando talvez pelos momentos mais difíceis da sua vida, se você está enfrentando um problema muito complicado, muito complexo, você não consegue achar ou ver soluções no fim do túnel, entenda uma coisa: Deus é suficientemente grande para lhe ajudar e fazer com que os seus problemas se tornem pequenos nas mãos dele.
Mas lembre-se, para que isso aconteça de fato na sua vida, é preciso que você entregue os seus problemas nas mãos de Deus. Você não está sozinho nesse mundo. Você não é refém das tragédias nem das aflições. Deus está ao seu lado. Deus olha por você. Deus compreende sua luta, suas dores. E acima de tudo, Ele sempre estende a mão para lhe ajudar. O personagem central do Apocalipse é o personagem central da Bíblia. E Ele está disposto hoje a mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua trajetória. O livro do Apocalipse nos apresenta uma cena que acontece no céu. Dentre as muitas visões que João teve, uma delas é a visão do trono de Deus. Ele vai até o céu, uma porta está aberta e no trono Deus estava sentado. Vamos a Apocalipse capítulo 5. Aqui está a razão por que o Senhor Jesus é o personagem principal do livro do Apocalipse e o personagem principal de toda a Bíblia. Apocalipse capítulo 5, a partir do verso 1, diz aqui João: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, aqui quem está no trono é Deus, Deus o Pai. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Deixa eu explicar uma coisa. O selo no passado, ele era usado para dar autenticidade e preservação do conteúdo de um livro. Era como um pergaminho. E o selo era colocado para que apenas o destinatário daquele conteúdo o abrisse. Há uma coisa interessante que acontece aqui nessa visão de João. O livro estava com 7 selos e não apenas com um selo. Esses 7 selos, eles têm um significado e uma representação. Eles falam sobre períodos da história no qual cada um dos selos seriam abertos. Mas, para nosso entendimento aqui desse estudo, este livro nas mãos do Pai, ele representa a salvação dos seres humanos. Esses selos representam que a salvação estava lacrada, fechada, selada. Diz o verso 2: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ou seja, a pergunta do anjo é: este livro que está nas mãos de Deus pode ser aberto? Quem é que pode abrir esse livro? Esta pergunta significaria que esta pessoa que pudesse abrir o livro era quem poderia salvar o ser humano. Vejam a continuação do que o anjo fala. Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ou seja, a salvação do ser humano nas mãos de Deus era um grande e terrível problema. Porque se ninguém pudesse abrir aquele livro, isso significaria que nenhum ser humano poderia ser salvo. O anjo está dizendo: procuramos e não achamos. Pesquisamos, mas ninguém foi achado digno de abrir o livro. E agora estava instalado um grande e terrível problema. Mas a continuação diz assim: e eu chorava muito. Palavras de João. João chora porque ele achou que a salvação era algo que o ser humano havia perdido. Devido às escolhas, devido às tendências que nós temos naturais de fazermos aquilo que é errado, João achou que se ninguém abrisse o livro, não haveria salvação para ninguém. Continua ele dizendo: porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí, o choro de João é interrompido. Veja o que diz o verso 6. Então, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Em outras palavras, Jesus é aquele que aparece como o solucionador dos problemas. Se você acha que o seu problema não tem solução, o livro do Apocalipse está dizendo exatamente o contrário. Os seus problemas têm solução nas mãos daquele que pode resolver todos os problemas. O Senhor Jesus pega o livro nas mãos e ele pode abrir os selos. O Senhor Jesus é aquele que pode salvar o ser humano. E o Apocalipse diz mais. Vejam o que diz o verso 9.
digno és de tomar o livro e de lhe abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui está a razão. O Senhor Jesus, Ele comprou o ser humano com o seu sangue. O que Ele veio fazer na terra é a razão pela qual Ele pode abrir o livro. Este tema sobre a morte de Cristo, a sua encarnação, é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, depois de um intervalo. Eu espero você. Procura modernidade, estilo, designs variados e ótimo preço, escolhe Móveis Zanetti. Qualidade e bom gosto. Móveis que valorizam os ambientes e promovem o bem-estar e a harmonia da família. Decore sua casa com Zanetti Móveis. Preços e condições adequadas para o seu estilo de vida. Avenida Vitória, número 3230, Bento Ferreira, 3325-3601. Zanetti Móveis. Já estamos de volta com o programa Esperança no Ar. Estamos hoje falando sobre o personagem central do livro do Apocalipse. Mas antes de voltarmos ao nosso estudo, eu quero convidá-lo a escrever para nós, mandar um e-mail ou telefonar. Nós queremos lhe mandar essa revista especial, Apocalipse e o Fim Revelado, onde 24 temas do Apocalipse são desvendados. Há espaço para você responder, imagens, para ajudá-lo a compreender e entender um pouco mais sobre as fascinantes profecias do Apocalipse. Antes do nosso intervalo, nós estávamos numa visão muito especial, uma visão do céu. Lá, João, ele viu Deus sentado no trono. Nas mãos, Deus tinha um livro, selado com 7 selos. A princípio, o anjo diz assim: ninguém pode abrir o livro. Nós procuramos no céu, na terra, e não ninguém. Não encontramos nenhuma pessoa que tivesse condições de abrir o livro. João começa a chorar, porque ele acha que a salvação estaria perdida. Nenhum ser humano poderia mais se salvar. Mas o choro dele é interrompido quando Jesus aparece. Aparece de uma maneira grandiosa, de uma maneira gloriosa. E o Senhor Jesus, diante de Deus o Pai, sentado no trono, pega o livro, porque o Senhor Jesus é digno de abrir o livro. É digno porque Ele comprou os seres humanos com o seu sangue. Nós vamos entender um pouquinho melhor esse grande enigma, esse grande mistério. Vamos voltar para a Bíblia. Você está com ela nas mãos? Vamos até Romanos, capítulo 6 e o verso 23. Livro de Romanos, capítulo 6 e o verso 23. Vamos voltar algumas páginas da Bíblia. Estou esperando você achar o seu texto para você ler junto comigo. Nós temos que compreender bem esse verso, porque ele é central para o resto do nosso estudo. Romanos 6, 23. Diz assim a Bíblia: porque o salário do pecado é a morte. O que é salário? Bom, alguém pode pensar, não, salário é pagamento, salário é dinheiro. Não, não necessariamente. Salário é algo muito maior do que isso. O que a Bíblia está dizendo aqui como salário é recompensa. Agora vamos ler este verso, ao invés de lermos salário, vamos ler recompensa. Porque a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, quem peca, morre. Ao cometer pecado, uma pessoa torna-se merecedora de morte. A recompensa do ato errado, da falha, é a morte. Mas o que isso tem a ver com a morte de Jesus aqui na terra? Para isso, nós temos que voltar um pouco mais na história. Irmos lá para o Jardim do Éden, quando Deus criou esse mundo, um mundo perfeito. Aqui não havia nenhum traço do mal, não havia a morte, que Paulo diz que é o salário, a consequência, a recompensa do pecado. O mundo era perfeito. Adão e Eva viviam neste mundo, mas um dia Adão e Eva comeram do fruto que Deus havia pedido que eles não comessem. A árvore da ciência do bem e do mal.
eles exerceram a sua capacidade de escolha. Eles eram livres para escolher e escolheram comer daquele fruto, que Deus havia dito: Adão, Eva, se vocês comerem deste fruto, certamente vocês vão morrer. E eles iriam morrer porque o salário do pecado é a morte. Comer daquele fruto era o pecado. E esse pecado resultaria numa enorme e grande tragédia. Adão e Eva comeram daquele fruto. E no instante que eles comeram, Lúcifer, o enganador, aquele que levou e seduziu os primeiros seres humanos a irem pelo erro, achou que Deus estava numa situação na qual ele não conseguiria sair. Para Lúcifer, Deus tinha apenas duas escolhas. Deus teria que matar o ser humano, e se Deus matasse o ser humano, Lúcifer acusaria o Criador de ser tirano, cruel, mau e destruidor daqueles que não lhe obedecem. Mas, por um outro lado, se Deus não executasse o juízo, se não matasse Adão e Eva porque eles comeram do fruto e o fruto traria como consequência o pecado, Lúcifer diria que Deus é mentiroso. Não dá para acreditar em Deus. Ele fala uma coisa e depois não cumpre. Deus diz que vai fazer uma coisa e depois não faz. Que Deus é esse que não tem palavra, que não honra aquilo que diz? Mas Lúcifer não contava com uma terceira opção. Lúcifer não contava com aquilo que Deus fez de fato para salvar o ser humano. A continuação de Romanos 6:23 diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deixa eu lhe explicar o que é que de fato exatamente aconteceu. Quando Adão e Eva foram alvos do pecado e cometeram o pecado e tornaram-se pecadores, Deus veio ao encontro deles. A Bíblia nos diz que eles ficaram com vergonha daquilo que haviam feito. Por isso, eles fizeram roupas com folhas de figueira. Eram roupas simples, eram roupas feias, mas que eles tentavam encobrir um problema que eles haviam causado. Eles agora haviam se tornado pecadores. Adão e Eva saíram do seu esconderijo quando Deus os chamou. Se apresentaram diante de Deus, tristes por aquilo que haviam feito. Nesse instante, as duas alternativas que Lúcifer achava que Deus tinha se transformaram na única alternativa que Deus tinha. Deus olhou para Adão, olhou para Eva e disse assim: Adão e Eva, vocês comeram do fruto que eu pedi para vocês não comerem. E agora, a consequência é a morte. Mas é o seguinte, Adão e Eva, eu criei vocês, eu os amo demais e eu não vou destruí-los. O que vai acontecer é o seguinte, Adão e Eva, o salário do pecado é a morte. Quem peca, morre. Mas, por consequência disso, o salário de quem não peca é a vida. O salário de quem não errou é viver eternamente. E o que Deus estava dizendo era o seguinte: Adão e Eva, vocês, por causa dos pecados de vocês, deveriam e mereceriam morrer. Mas vocês não vão morrer. Porque eu, Deus, Criador, vou me tornar um ser humano. Vou me encarnar no ventre de uma mulher e nascer como um bebê, chorar como um bebê, crescer como um bebê, me tornar uma criança, me tornar um adolescente, um jovem, um adulto. E durante toda a minha vida eu não poderei cometer nenhum pecado, porque a consequência de uma vida sem pecado é a vida eterna. E nesta proposta de Deus, ele disse o seguinte: embora eu não tendo pecado, eu vou morrer. Mas a minha morte não é minha morte. A minha morte, Adão e Eva, é a morte consequência do pecado que hoje vocês cometeram. Em outras palavras, Deus estava assumindo o lugar do ser humano. A morte era do Adão, a morte era da Eva, mas Deus falou a eles, Adão e Eva, vocês não precisam morrer, porque eu morrerei no lugar de vocês. Anos se passaram e Jesus tornou-se um ser humano. Perceba uma coisa, esse plano de Deus foi um plano muito arriscado, porque este plano poderia ter dado errado. O plano poderia ter falhado. Deus poderia ter pecado e tudo estaria perdido e perdido para sempre. Mas não foi o que aconteceu, porque a Bíblia nos diz, vejam o que diz Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Vamos algumas páginas para frente da Bíblia. Hebreus capítulo 4 e o verso 15. Diz aqui a Bíblia: porque não temos sumo sacerdote que não possa
compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus viveu uma vida vitoriosa. Jesus não pecou. Nele não foi achado nenhuma mancha. E mesmo assim, ele morreu. Nós conhecemos a história. Ele foi traído por Judas. Foi entregue a Pôncio Pilatos, crucificado. Uma morte terrível, brutal e cruel. Ele não precisava morrer. Ele não tinha que morrer porque ele não tinha pecados. Mas ele morreu. Quando ele estava morrendo, na verdade, Jesus estava morrendo no meu lugar e no seu lugar. Porque o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão, o pecado de Eva, resulta em morte. Para entendermos isso de uma forma um pouco mais simples, deixa eu lhe contar uma história. Alguns dias atrás, eu cometi uma infração de trânsito. O telefone celular tocou e eu atendi o telefone celular, mesmo sabendo que não podia, era uma ligação importante, não parei o carro e continuei falando. Logo, uma viatura da polícia me avistou, fez sinal e pediu que eu parasse. Eu parei, coloquei o celular de lado e fui falar com o policial, ele me pediu os documentos e eu sabia que seria multado. Eu deveria ser multado. Eu havia cometido uma infração de trânsito. O guarda pegou o documento, olhou o carro, vistoriou, estava tudo certo, me devolveu e falou assim: seu Rafael, o senhor estava falando no celular, o senhor vai ser multado. E eu falei assim: eu sei, seu guarda, eu errei, eu quero lhe pedir desculpas pela infração que eu cometi, mas tudo bem, é o seu trabalho, o senhor vai ter que multar. E ele, olhando para mim, vendo talvez a minha sinceridade, ele devolveu o documento e falou assim: é o seguinte, eu não vou lhe multar hoje. Você está perdoado do seu erro, do seu equívoco, da sua infração. Ele me devolveu o documento, eu agradeci e fui embora. Preste atenção, eu errei. Eu cometi uma infração de trânsito e eu deveria pagar pela minha infração. Mas o policial me inocentou. Mesmo eu sendo culpado, ele perdoou a minha dívida. O que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz foi exatamente isso. O meu pecado me levaria à morte, mas o Senhor Jesus me inocentou. Ele tomou sobre si a minha responsabilidade e agora Ele me dá de graça a vida eterna que Ele ganhou, porque viveu uma vida sem pecado. Muitas vezes, nós já pedimos o perdão dos nossos pecados. E pedir perdão pelos pecados é exatamente dizer o seguinte para Deus: Senhor Jesus, eu, Rafael, pequei. Eu entendo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência do meu pecado é a minha morte. Mas, Senhor Jesus, é o seguinte, eu não quero morrer. Eu quero continuar vivo. Eu quero ter a vida eterna. Então, Senhor Jesus, vamos trocar. O Senhor morre a consequência do meu pecado e me dá agora a vida eterna que o Senhor ganhou na cruz do Calvário. Talvez você possa dizer assim: pastor, essa troca é completamente injusta. É verdade. É uma troca completamente injusta. Como é que eu posso oferecer morte para um inocente e pegar a vida dele? É assim. Não tem outro jeito. Não tem uma outra saída. Embora seja completamente injusto. Toda vez que você recorre a Deus, pede perdão dos seus pecados, toda vez que você busca em Jesus a ajuda e diz assim: Senhor, eu errei, eu pequei e merecia morrer. Mas, Senhor, eu quero a vida eterna que o Senhor tem para me dar. Deus do céu sorri e diz assim: claro, meu filho, claro, minha filha, você não precisa morrer. Você pode ter a vida eterna. Essa vida eterna que hoje eu te dou. Mas se você não entregar o seu coração para o Senhor Jesus, se você não aceitar a morte dele no seu lugar, você terá que morrer como consequência do seu pecado. Porque a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores, todos nós erramos, todos nós temos como consequência o pecado. Não temos como sair disso. E o que é que você vai fazer? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Será que a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário não vai significar nada para você? Ela pode significar. Ela pode ser a razão da sua salvação, a solução dos seus problemas, a vitória em Cristo Jesus. Nós vamos ouvir uma música agora, uma música muito especial. Enquanto estivermos ouvindo essa música, eu vou estar aqui orando por você, pela sua decisão, para que você hoje abra o seu coração e se entregue a Jesus e viva para sempre ao lado dele. Às vezes fico
só meditar no grande amor que tu mostraste lá na cruz. Fico pensando nas coisas que já fiz, bem sei que elas não me ajudarão a prosseguir. Então eu busco a ti, Jesus, confesso todo o meu pecado, pois não posso suportar minha transgressão. Cristo tem poder, me ajuda a vencer. Cristo tem poder, é quem minhas forças traz. Cristo tem poder pra mudar o meu viver, transformar meu coração e todo o meu ser. Ao meditar em sua morte lá na cruz, pensei não foi em vão, pois agora tenho luz. Meu viver Jesus mudou, meu coração se completou. Vou contar do seu amor que me transformou. Cristo tem poder, me ajuda a vencer. Cristo tem poder, é quem minhas forças traz. Cristo tem poder pra mudar o meu viver, transformar meu coração e todo. Cristo tem poder, Ele tem poder. Cristo tem poder, Ele tem poder. Cristo tem poder, me ajuda a vencer. Cristo tem poder, é quem minhas forças traz. Cristo tem poder. Essa música nos falou aquilo que as palavras falaram. Deus ama você, se importa com você. E para confirmar sua decisão, eu quero convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos e orar comigo. Senhor, Deus querido, obrigado porque, a despeito dos nossos pecados e da nossa condenação, o Senhor nos oferece vida e salvação. Aceita a nossa decisão, aceita o nosso coração, porque sem Ti não somos nada. Sem o Senhor não podemos nada. Te agradecemos, porque hoje o céu se abre para nós e porque Cristo Jesus abre os selos que podem nos salvar. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Que bom que você ficou até aqui. A Bíblia é a palavra de Deus e nós já sabemos disso. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Próximo estudo, vamos falar sobre as promessas do Apocalipse. Promessas de vida, promessas de restauração, promessas para transformarem a sua vida e transformarem para melhor. Eu continuo aqui, esperando você até a próxima semana. Que Deus siga ao seu lado. Amém. Você quer aprender mais sobre Jesus? Quer entender o que Ele tem a revelar para você? Ligue para nós, peça o seu estudo, é totalmente grátis. E não se esqueça, quero me encontrar com você mais uma vez no próximo domingo para lhe dar boas novas, pois esse é o tema do nosso próximo estudo. Fique com Deus.